de hoje, pecado, prática ou acidente? Prática ou acidente? Existe uma diferença muito grande. E por que tratar este assunto a uma semana de um culto especial de Natal, do Natal, final de ano, ano de pandemia, ano de dificuldade, de crise? Era momento de ouvirmos uma palavra de conforto, de unção, de poder, uma palavra que pudesse trazer para nós esperança de um ano melhor. Irmãos, isso aí é fácil de pregar, e eu sei que a maioria gostaria de ouvir isso, mas também sei que o pecado destrói, e é por isso que a gente está vivendo essa destruição que nós acompanhamos a cada dia. Pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. As pessoas estão perdendo o sentido do que é vida. A vida humana não tem muito mais valor hoje em dia. E com isso, as coisas do mundo estão piorando. Existem pecados de todos os níveis imagináveis. Apesar de, hoje, alguns não acreditarem que mentira é pecado, mentira é pecado. Vida sexual fora do casamento continua sendo pecado. Pessoas que no seu coração pensam coisas ruins em relação aos outros, continua sendo pecado. A prática desses políticos do nosso país de viverem essa imoralidade, injustiça, continua sendo pecado. A prática de matar outro é pecado. A prática de cobiçar a mulher do próximo ou o homem da próxima ainda é pecado. E é por isso que as pessoas não vão para frente. Todo mundo está preocupado em ter uma vida financeira abençoada, próspera. A vida financeira estando boa, está tudo bem. Tendo dinheiro para viajar, para comprar carro, casa, para comer bem, está tudo bem. E na verdade dinheiro não é tudo. Nós vivemos numa parte do mundo, no Ocidente, que é capitalista. E esse negócio de ser capitalista leva as pessoas a buscarem só dinheiro. Nós estamos chegando perto do Natal. Hoje Natal se transformou em momento de comércio, troca de presentes. Mas é errado trocar presentes no Natal? Não. Errado é só fazer isso. Ou seja, a gente está vivendo o caos no mundo por causa do pecado. O pecado que leva as pessoas a viver o que estão vivendo. O pecado que trouxe para o homem essa corrupção. O pecado que leva o homem a viver essa vida que ele está vivendo hoje. Isso é fruto do pecado, é só você ler a Bíblia. Então, se a gente quer ter uma vida melhor, se a gente quer ter uma vida saudável, abençoada, existem algumas atitudes que nós precisamos tomar. Não adianta nada eu ir na praia, pular 7 ondinhas. Não adianta nada eu ir à praia, fazer oferendas. Não adianta nada eu ir também na igreja no final do ano e passar o culto da virada aos pés do Senhor e tal, se no ano que começa eu continuar vivendo a mesma vida, falando as mesmas besteiras, os mesmos palavrões, temos os mesmos pensamentos e só preocupado com dinheiro. Tem dinheiro, está tudo bem, está tudo legal, tudo está bom. E na verdade não está, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu quero tratar sobre este assunto, porque o meu desejo é que no ano que vem, que está chegando, eu e você tenhamos uma vida saudável, abençoada. Já ensinei aqui, e sempre que posso repito, não é sacrifício, troca com Deus que vai te abençoar. O que vai trazer você, ou vai te levar, na verdade, para perto de Deus, é uma vida saudável, é uma vida longe do pecado. Todos nós cometemos pecados.
Todos nós cometemos. Mas resta saber se nós estamos vivendo na prática do pecado ou se o pecado foi só um acidente. É sobre isso que nós vamos estudar hoje, em nome de Jesus. Primeiro texto que eu gostaria de citar está aqui no telão, no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 12. Tiago escreveu assim: feliz é o homem que persevera na provação. Por quê? Ora, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Por quê? Ora, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Versículo 15: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E você vai entender essa classificação aqui do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, daqui a pouco. A Bíblia também ensina, em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo Paulo também, escrevendo à igreja de Corinto, ele escreveu, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o seguinte: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E como vimos aqui na quinta-feira, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor, querendo nos tirar da presença de Deus. Para a gente entender melhor esta questão de hoje, esse tema de hoje, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, no livro de 1 João, capítulo 3. Pastor, onde fica 1 João? É só você abrir Apocalipse, voltar. Tem aquele pequeno livro de Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Para quem está no celular, igual o Renatão ali, ó, mamata, é só clicar no livro, né? Eu vou te falar, viu? Mas amém. O importante é que está lendo a Bíblia. 1 João capítulo 3, o apóstolo João foi um dos que mais falou do amor de Deus e também sobre essa relação, amor de Deus, pecado. Capítulo 3 de 1 João, versículo 1, ele escreveu assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que amor é esse? Sermos chamados filhos de Deus. E o que, de fato, somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 2, ele diz: amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Versículo 3, João escreveu: todo aquele que nele tem esta esperança, todo aquele que crê que Jesus ressuscitou, foi para a glória e vai voltar para buscar a sua igreja, e quando ele voltar para buscar a sua igreja reunida, nessa fração de segundos, haverá esse corpo corruptível, será revestido de algo incorruptível, e nós seremos semelhantes a ele na questão espiritual. Então, quem crê nisso, quem crê na volta de Jesus, quem crê que vai morar no céu com o Senhor, quem crê que vai ter essa nova vida, ele está dizendo aqui, ele purifica-se a si mesmo, assim como ele, Jesus, é puro. Versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5, vocês sabem que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Versículo 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado.
todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. 7, ele diz assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Versículo 8, João escreveu: aquele que pratica o pecado é do diabo. Por quê? Ora, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E aí ele dá essa grande notícia: para isso o Filho de Deus, Jesus, se manifestou, para destruir as obras do diabo, aleluia. Versículo 9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Ora, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Versículo 10, desta forma, 10 e último dos que quero ler, ele diz assim: sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Bom, quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Só até aí. Esses textos do apóstolo Paulo, eles são um tesouro para todos os cristãos de todas as épocas. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Como é que isso funciona? Bom, João explica aqui. Uma vez que eu nasci de novo, eu entendi. Qual é o entendimento? Eu sou pecador, todos são pecadores, todos erraram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos estavam condenados a passar a eternidade longe de Deus. Só que um dia eu entendi o porquê eu comemoro a Páscoa. Por que eu comemoro o Natal? Natal eu comemoro porque Jesus nasceu. Jesus nasceu para nos trazer uma nova vida. Então, eu entendo que Jesus, quando nasceu, a história de Jesus mudou a humanidade. A humanidade é dividida em duas partes, antes e depois de Jesus. Eu entendo que Jesus, ele viveu uma vida, eu acredito, eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que Jesus viveu uma vida sem pecados. Ele respeitava seu pai, respeitava sua mãe, ele trabalhou, ele foi para a escola, ele foi para a igreja. A verdade está contida na palavra. Até ele começar o seu ministério. Quando ele começou o seu ministério de pregação, de curas, de maravilhas, ora, os textos da Bíblia nos ensinam isso. Jesus, mesmo exercendo o seu ministério, ele não pecou. Certo dia ele foi preso, você sabe da história, ele foi crucificado. Ao terceiro dia ele foi crucificado na sexta, ao terceiro dia, domingo de madrugada, ele ressuscitou, ele está vivo, ele voltou aos céus, mais de 500 pessoas viram isso, segundo a Bíblia, ele tem todo o poder nas suas mãos e ele prometeu. Ele disse: eis que estou convosco, com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu também que ele ia voltar para buscar os seus. Então, quando eu entendo esses passos, o nascimento, e comemoro com inteligência o Natal, como eu disse há pouco, você não é proibido de comemorar o Natal, de trocar presentes, de estar junto com a sua família. A questão do Natal é que as pessoas perderam o sentido do que é Natal. Tem família que os caras bebem até cair. Tem família que briga no Natal. Já aconteceram, inclusive, mortes de familiares no Natal. Que era uma questão de entender, por que eu estou comemorando o Natal? O que se ensina para as crianças hoje? É o Papai Noel que está trazendo presente para você. Poucos falam de Jesus. Agora, quando eu entendo o sacrifício de Jesus, quando eu entendo que eu sou pecador e Deus é santo, para eu ter relacionamento com Deus, eu preciso de um intermediário. Segundo a Bíblia que muita gente tem, mas não lê, só tem um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. Então, quando eu entendo isso, eu sou pecador, Deus é santo, para eu me relacionar com Deus, só tem um jeito. Para eu me tornar filho de Deus, só tem um jeito, porque todos são criaturas de Deus.
Filho, só aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus e o reconheceram. Por quê? Ora, porque a Bíblia ensina isso. Jesus era o unigênito Filho de Deus. Só que depois que ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos, como Paulo escreve. Então, quando eu entendo isso, eu entrego a minha vida, eu não vou virar crente, eu não vou trocar de religião. Não, eu entendi que eu preciso agora seguir Jesus. Por isso que aqui na igreja a gente ensina que aqui não é uma religião, aqui é um estilo de vida. E nesse estilo de vida, o apóstolo João está dizendo o seguinte: quando eu entendi tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou largar o pecado. Eu vou abandonar o pecado. Eu não vou mais viver aquela vida. Que vida é essa? Que eu acabei de falar há pouco, de mentir, de roubar, de enganar, de xingar, de desejar o mal, de maquinar o mal, de dar chapéu nos outros. Eu não vou viver mais essa vida. Por quê? Porque agora eu conheço Deus. Porque agora eu me relaciono com Deus. Porque agora eu tenho temor a Deus. Então, por isso, eu não vou viver mais na prática do pecado. Porque, irmãos, você há de convir comigo que não adianta nada. Não adianta nada você receber Jesus como Salvador, ser batizado e continuar na mesma prática. O que eu disse há pouco. O que adianta você vir aqui, oh, Deus tem misericórdia, abre a porta para mim, Deus, abre a porta. E Deus é tão misericordioso que Ele até abre a porta para muita gente. Deus cura muita gente, Deus abençoa muita gente. Mas e aí? Sinceramente, se Deus me permite, sabe qual é a maior preocupação de Deus para comigo e com você? É que a gente seja salvo. E para a gente ser salvo, a gente precisa largar do pecado. Por isso que é difícil as pessoas entenderem: eu vou virar crente, aí eu não vou beber mais, não vou fumar mais, não vou cheirar mais, eu não vou mais praticar sexo ilicitamente, aí eu vou ter que me casar, aí eu não posso mentir, e os meus negócios, como é que eu vou fazer sem mentir? Por que muito político não se converte? Porque ele vive na prática da mentira. É simples isso, é simples de entender. Agora, quando você entende, quando você quer, que é o que João está dizendo no texto que nós lemos. Quando você entende que Ele é santo, quando você entende o que é se relacionar com Ele, você não vive mais naquela prática. Você abandona aquela prática, você vive uma nova vida. E essa nova vida não é difícil, não é muito fácil, como muitos dizem, mas também não é tão difícil como muitos acham. Infelizmente, meus irmãos, tem muita gente hoje no mundo, gente que eu digo gente cristã, gente que se diz cristã, que está no mundo, mas vive na prática do pecado. O mundo, pecar, entenda essa expressão, as pessoas usam muito, é normal pecar. Não, não é normal, é comum pecar, normal não é. Normal vem de norma, se você ler a Bíblia diz, não peque. Mas o mundo vive nessa prática constante. O mundo jaz do maligno. Por isso que João escreveu: para isso se manifestou Jesus, para nos tirar, para nos resgatar desse mundo jaz que está no maligno e nos colocar no lugar de honra, na presença de Deus. Daí para frente, eu agora que vou ter que lutar. Pastor, vou ter que lutar. Lógico, irmãos. Eu e você que temos que lutar contra o pecado. Todos nós somos tentados. Toda vez que falo desse assunto, eu me lembro de Caim. Caim, ele se apresentou diante de Deus, diz a Bíblia, e Deus se agradou mais da oferta do seu irmão Abel do que dele. E aí na hora, o que aconteceu? Em vez de ele pensar assim: poxa, na próxima vez que eu me apresentar diante de Deus, eu vou melhorar a minha oferta, porque eu quero agradar a Deus. Não, longe disso. Ele pensou o seguinte: esse Deus aí, viu? Então, o semblante dele mudou, diz o texto, e aí Deus procura ele e fala: escuta, o que está acontecendo? Por que o seu semblante descaiu? Por que você ficou com essa cara assim irada? E Deus falou para ele assim: cuidado, o pecado bate na tua porta, e cabe a você dominá-lo. Só que ele já estava dominado pelo pecado, não virou as costas, foi lá e matou o seu próprio irmão. Muita gente hoje
Gente que deveria ter essa consciência, não tem. Então ele continua na prática do pecado. Aí ele vai na igreja, ele aceita Jesus, ou recebe Jesus, ele é batizado, falam para ele de uma nova vida. Tem igreja que fala que Deus vai pagar todas as tuas contas. Tem igreja que fala que Deus vai fazer grandes milagres. E Deus faz. Deus pode pagar as contas? Sim, não é uma regra, é uma exceção. Mas precisa haver na pessoa o desejo de mudar. Porque Deus está mais interessado em levar você para o céu do que deixar você rico nessa terra. Amém? Amém? Não tenho nada contra a riqueza. Mas tem muita gente que não tinha e hoje tem riqueza e se esqueceu de Deus. Ou seja, se você olhar esse texto de João, existem pessoas hoje, e Paulo, o apóstolo, escreveu sobre isso, pessoas que têm a mente cauterizada. Ou seja, a mente dele, por mais que você fale do pecado, do erro, para ele é comum. Para ele está tudo certo. Tem cara que é tão bom de mentir. E eu conheci um esses dias. Enfim. O cara é tão bom de mentir que ele consegue convencer ele mesmo. Ele fala com uma naturalidade assim, que você fala, caramba, será que esse cara está mentindo? É quem conhece ele fala, cuidado que esse cara é o maior mentiroso da face da terra. Mas ele consegue convencer, igual político. Você não viu antes da eleição? Gente, está tudo bem, estamos encerrando os casos, vamos fechar os hospitais de campanha, está tudo certo, tudo legal, votem em mim. Aí o povo foi lá, era o ruim, é o Niopeba com o Nho ruim. Aí escolheram o Nho ruim, né? Porque o Niopeba era pior do que o Nho ruim. Votaram nele, eu não voto aqui em São Paulo. Enfim, ganhou, beleza. No outro dia, ele foi lá, o chefe dele, olha gente, a situação está difícil. Eu estava lendo hoje de manhã que eles estão pensando até em trazer de novo aqueles hospitais de campanha, de tão ruim que está a situação por aí. Então, essas pessoas, elas vivem da prática do pecado, da mentira. E uma pessoa assim, ela se torna orgulhosa, ela se torna rebelde. É interessante, irmãos, este assunto, porque quando você fala na Bíblia, quando você lê, na Bíblia sobre pecado, a tradução ao pé da letra, pecado, é errar o alvo. Então, tem muitas expressões na Bíblia falando do pecado. Cuidado com o pecado, aquele pecado. Por exemplo, Jesus, ele chegou para uma mulher que foi acusada, e quando os seus acusadores não tinham condições de apedrejá-la, Jesus olhou para ela e falou assim, os teus pecados estão perdoados. Então, e Jesus sabia que ela não era só adúltera, ela tinha outros tantos pecados. E hoje a gente tem esse entendimento de classificação de pecados, né? É tudo igual, tudo a mesma coisa, é pecadinho, é pecadão. Não, pecado é pecado. Se roubar uma bala e roubar R$1 milhão é pecado. Agora, a consequência é outros 500. Todavia, quando Jesus falou para aquela mulher sobre o pecado, e a gente lê outros textos usando essa expressão pecados, a gente não tem uma definição muito grande, só mesmo se você pegar a palavra do grego, né, escrita do grego, e traduzir texto por texto, você vai ver que existe diferença da expressão pecado. A Bíblia usa muito também a expressão iniquidade. E eu achei interessante porque Davi cometeu um grande pecado, e a escrita dele chamou minha atenção. Acompanhe aqui no telão, Salmo 51, você que gosta de anotar aí. Salmo 51, aquele salmo que Davi escreveu, pedindo perdão a Deus por um grave erro que ele tinha cometido. Ele disse assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e
purifica-me do meu pecado. Versículo 3 ele diz, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Aí ele diz assim, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão, ou tens razão em condenar. Nesse trecho, Davi usou 3 expressões, 3 palavras. Ele falou de transgressão, iniquidade e pecado. Rapidamente, transgressão, segundo a tradução, segundo o dicionário, significa se rebelar, ultrapassar conscientemente um limite que foi delineado para você. Um exemplo clássico disso é quando você está de carro, existe um lugar lá marcando 60 por hora, você passa 100, porque você está com pressa, enfim. Você está cometendo uma transgressão. Por quê? Porque você sabe que é errado. Ali você tinha que andar 60, mas você está com pressa, você, como diria minha mãe, está tirando o pai da forca, então você tem que ir correndo. Antigamente as pessoas usavam essa expressão, está correndo para quê? Vai tirar o pai da forca? Né, irmão Antônio? Pois é, já tirou muito também, né? Já tirou muito o pai da forca, né? Enfim, havia essa expressão e você transgride conscientemente. Você sabe que é errado, mas você faz. Então, na vida espiritual nossa, existem limites. Nós hoje temos consciência do que é certo e do que é errado. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que antes da gente se converter, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, a pessoa era ignorante acerca do pecado, até ela conhecer a graça de Deus, então agora ela tem consciência, ela sabe que é errado. Então, eu tenho consciência, eu não posso ultrapassar o limite que me foi imposto. Por quê? Por que existe os 10 mandamentos, por exemplo? Por que existem os ensinamentos da Bíblia que eu não devo fazer isso? Por quê? Porque Deus quer proibir você, porque Deus ele quer proibir você de fazer isso, de fazer aquilo outro, porque Deus é ruim, porque Deus é assim mesmo, o importante é ser livre, fazer o que quiser. Não. A Bíblia, a palavra de Deus existe para nos proteger. Amém? A palavra existe para nos proteger. Existe um limite. Se eu praticar a palavra, eu nunca vou avançar esse limite. Isso quer dizer transgredir. É realizar algo conscientemente. A lei que Deus estabeleceu nesta terra, e Davi sabia dela, qual era a lei? Escuta, você tem sua mulher. Naquela época, inclusive, o cara podia ter até mais. Davi tinha 2, 3, pelo menos 2, eu certeza que ele tinha. Aí Davi, ele deseja a mulher do outro. E era errado isso. Isso era transgredir a lei. Ele tinha consciência, eu não posso fazer isso, mas acabou fazendo. Segunda expressão que Davi usa nesse texto é iniquidade. Iniquidade, segundo a tradução, também é um erro de natureza diferente e tem a ver com algo interno. É aquele sentimento perverso, aqueles pensamentos ruins, aquela coisa que existe dentro do ser humano, dentro de nós, que nós temos que controlar e matar a cada dia. Essa iniquidade, essa vida iníqua, que é o quê? Fazer a coisa deliberadamente. Você sabe que é errado, mas você faz. Você sabe, por exemplo, que é errado falar mal do irmão, mas você fala. Você sabe, por exemplo, que é errado falar mal do seu patrão. Eu não estou dizendo que você não pode brigar pelos seus direitos, mas chegar na empresa e ficar falando mal do patrão, da empresa e tal, meu irmão, vai acontecer com você o que aconteceu comigo há anos atrás. Eu perdi o emprego. Por quê? Porque eu sabia que era errado, mas eu continuava naquela prática. E quantas pessoas hoje que estão dentro das igrejas que têm esse sentimento perverso? Fica maquinando, sabe que é errado, passa o limite e ainda fica ali. Foi o que Davi fez. Ele
Essa palavra iniquidade, existe uma tradução do hebraico para o português, é interessante a tradução, que diz assim, iniquidade é curvatura. Ela se refere a algo que está torto no íntimo das pessoas. E a iniquidade, ela costuma preceder a transgressão. Primeiro você tem aquele desejo. Primeiro você fica maquinando. Aí você sabe que tem um limite, mas você passa do limite. No caso de Davi, essa iniquidade que veio para a cabeça dele foi algo que a Bíblia cita na versão antiga, luxúria. O que é isso? Ele nutriu um sentimento por alguém que era casado. E ele foi além e transgrediu. Ele deixou que aquele pensamento errado tomasse conta da sua vida. E finalmente o pecado, essa palavra pecado no hebraico quer dizer errar o alvo. O que seria o alvo? Meus irmãos, toma cuidado de se deixar levar pelas aparências. Nós somos muito iludidos, eu já falei aqui, o maior ilusionista que existe nessa terra é o diabo. Ele é bom de iludir. Ele é bom de levar você e eu a olharmos e, uau! Foi o que aconteceu com Eva. Ele iludiu ela. Falou, não, esse fruto aqui você pode comer. Não, mas Deus falou que não posso comer, porque se eu comer dele, poxa, ela sabia, ela tinha um limite na mente, eu não posso comer. Deus falou que o dia que eu comer eu morro. Aí ele fala para ela o seguinte, espera um pouquinho, o medo de Deus é que você se torne que nem ele, conhecedor de tudo. E ela viu aquele fruto, quando ela olhou, primeiro ela comeu com os olhos. Olhou e falou, ele é bonito esse fruto, né? Tirou e comeu. Ou seja, o inimigo de nossas almas, ele é muito bom no que ele faz. E o que eu quero te trazer hoje aqui, meu irmão, minha irmã, sobre viver na prática do pecado e sobre errar o alvo, um acidente. O apóstolo Paulo matou a charada quando ele escreveu Romanos capítulo 7. Acompanhe aqui no telão. Versículo 19, ele diz assim, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20 ele diz, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E muita gente usa esse texto para justificar os seus erros. Esses dias eu vi uma notícia, talvez você deve ter acompanhado, aqui em São Paulo, num bairro aí, em Osasco na verdade. O camarada matou a esposa e a filha de 7 anos a facadas. E ele foi embora e depois ele se entregou na polícia e ele falou, eu não sei o que aconteceu, o bicho ruim estava de mim. Como é que eu pude matar minha esposa e minha filhinha? Como é que pode? Pode, acontece isso hoje. Por quê? Porque o pecado no coração do homem, ele está de tal forma o consumindo, que está levando ele a níveis de loucura. Então, imagina Davi. Davi, ele sai lá do seu palácio, no terraço, e ele contempla o reino lá, que ele era o rei, e ele vê as casas e tal. O lugar dele era alto, palácio. E do terraço ele contempla e ele vê lá, depois do muro, uma mulher se banhando. Ele olhou e falou, caramba, que mulherão! Nossa, olha! E aí ele chama o seu conselheiro. Quem que é aquela mulher? É a mulher do cara lá da guarda, tá lá na guerra. Pô, chama ela. Ele podia até ter visto, olhado, opa, eu já tenho 2 para cá. Não, mas ele deu sequência. Ele deu sequência. Davi tinha consciência. E essa questão de hoje aqui, meus irmãos, sabe por que muita gente não vai para frente? Eu não tenho tempo para falar aqui, mas se você pegar, por exemplo, a história de Saul, o antecessor de Davi, o primeiro rei de Israel, sabe por que Saul perdeu o reino?
O texto diz isso. Porque ele desobedeceu a Deus. Não só por isso. Ele cometeu mais outros 3 pecados graves. E de nenhum deles ele teve a capacidade de reconhecer e pedir perdão a Deus. Porque o pecado leva a pessoa a ficar orgulhosa. O pecado engana. O pecado leva a pessoa a perder a saúde. Sabe por que tem muita gente doente hoje? Doença espiritual. Por que doença espiritual, pastor? Existe? Lógico que existe, está cheio. Aliás, tem mais gente hoje com doença psicossomática do que física. Isso é comprovado. Pessoa que vai no médico, faz exame. Pô, o que não tem nada, mas eu tenho. Eu estou com dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Escuta, mas eu fiz o exame, não tem nada. Não, alguma coisa tem que ter, porque eu tenho. Se buscar a fundo, são pecados escondidos. São mágoas guardadas no coração, porque guardar mágoa também é pecado. Aliás, a Bíblia diz que até se você não fizer o bem, você está pecando. Ou seja, está cheio de gente que tem um pouco de dinheiro, mas não tem saúde, mas não tem paz, mas não vive uma vida sossegada, saudável. Ele deita e não dorme direito. Por quê? Porque ele alimenta algo que existe de ruim dentro dele. O Paulo falou, o pecado habita em mim, ele habita mesmo. Por isso que Deus falou, cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. A verdade, queridos, quando Davi escreveu sobre transgressão, Deus, perdoa as minhas transgressões, perdoa a minha iniquidade e perdoa o meu pecado. Ele estava falando de 3 coisas distintas, 3 ligadas, mas distintas. Ele sabia que tinha um limite, mas ele deixou aquilo entrar no coração. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Não deixe o diabo semear coisas na sua mente. Lembre-se, maior é o que está em nós do que esse que está no mundo. Não deixe o inimigo semear contendas na tua família. O diabo quer destruir o teu casamento. O diabo quer destruir o teu relacionamento. O diabo quer acabar com a tua raça. Você pensa que ele está feliz de ver você aqui hoje? Ele está lá fora maquinando um jeito de me prejudicar e prejudicar você. Mas maior é aquele que está em nós do que esse que está no mundo. Se nós nos submetermos a ele, a gente vence o pecado. A gente pode até errar o alvo. Como eu já errei várias vezes. Às vezes eu falo coisas que eu não gostaria de falar. Às vezes eu penso coisas que eu não gostaria de pensar. Às vezes eu faço coisas que eu não gostaria de fazer. Eu sou humano, eu não sou super-homem. Eu cometo erros. Eu erro às vezes o alvo. Eu tenho procurado a cada dia da minha vida errar menos. Mas eu ainda erro. E aí, o que eu vou fazer? Não, uma coisa eu tenho consciência. Eu não vivo mais na prática. Eu não vivo mais naquela prática de antigamente. Agora eu vivo na presença de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. O que eu faço hoje? Eu erro o alvo. Eu me coloco diante de Deus e falo assim, Deus me ajuda. Me perdoa, igual Davi fez. Me perdoa, Deus. O negócio nasceu no meu coração e eu fui, e eu dei um passo e eu quase caí. Mas eu me coloquei diante de Deus e falei assim, Deus tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados. E Deus é tão bom, mas tão bom, que quando Ele encontra homens e mulheres como Davi, que reconhece o seu pecado, Ele perdoa, Ele esquece, Ele dá uma oportunidade nova. E por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós temos uma oportunidade hoje de olhar para nós mesmos e nos colocarmos diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não quero mais viver na prática do pecado. Não, pastor, mas eu não cometo o pecado de adultério, né? Eu também não vivo uma vida sexual ativa, fora do casamento. Mas às vezes você tem a língua solta, como eu já tive no passado.
Às vezes você fala coisa que não devia falar. Aliás, a Bíblia diz, se você quiser passar como sábio, fica de boca fechada. Que bastou abrir a boca para saber se a pessoa sabe falar ou não. Encerrando aqui no telão, 1 João capítulo 2 agora, versículo 12, João escreveu assim: filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, versículo 13, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Aí ele repete isso, interessante, 14, diz assim: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Versículo 15, ele escreveu assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Jovens, presta atenção na palavra. Não amem o mundo, nem o que nele há, porque todo mundo que amou o mundo e o que nele há, se lascou, e se lasca até hoje. Como eu disse, não adianta nada você ter dinheiro e viver uma vida terrível. A Bíblia diz isso. O salmista escreveu isso: eu prefiro ter pouco e ter uma vida abençoada, saudável, do que ter muito e só ter dor de cabeça. O que adianta ter dinheiro e só ter dor de cabeça? Não resolve muito. Então ele diz: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele explica, 16, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentar coisas, bens, não provém do Pai, mas do mundo. 17 ele diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer ter uma vida abençoada em 2021, final de 2020, 2021? Poxa, pastor, é o que eu mais quero. Você não precisa fazer sacrifício nenhum, não, assim que eu digo de dar dinheiro, de fazer promessa. Não, basta você falar com Deus. Cuidado com a prática do pecado, que a prática do pecado está levando um monte de gente para a morte eterna, longe de Deus. Cuidado também com o acidente. Às vezes você erra, como eu erro. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso aí às vezes pode levar a gente a viver na prática. Lembre-se, o pecado destrói. Vou te falar algo até aqui, me permita. O pecado emburrece. Deixa a pessoa burra espiritualmente, cega os olhos. O pecado leva a gente para longe de Deus. Por isso que Davi no Salmo 51:10 ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia que o mais importante para ele não era ser rei, não era ser rico. O mais importante para ele é ter o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E nós que temos Jesus, temos o Espírito Santo dentro de nós. No versículo 16 ele falou assim: Deus, eu sei que o Senhor não se deleita em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. E Saul fez isso. Saul ele pecou e ficou mais preocupado em levar holocaustos a Deus do que cumprir o que Deus tinha mandado ele fazer. 17 ele escreveu: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando Davi foi acusado por Natão, o profeta, quando Davi teve consciência plena do seu erro, o texto diz que imediatamente ele trocou de vestes, se vestiu de pano de saco, ele se dobrou no chão e falou assim: Deus, tem misericórdia de mim. Aonde eu estava quando eu realizei esse pecado? Onde estava a minha cabeça, Deus? Eu transgredi a tua lei. Eu não precisava de mais uma mulher, mas os meus olhos, a cobiça dos meus olhos me levaram para isso. Aí ele disse: tem misericórdia de mim, Deus, eu me arrependo.
E o texto diz que Deus teve misericórdia. Só que é o seguinte, ele pagou por causa daquele pecado. E pagou caro. Porque o pecado também traz muitas consequências. Além da morte eterna, antes de chegar lá, o pecado vai deteriorando o corpo. A Bíblia diz que a inveja, que é pecado, apodrece os ossos. A Bíblia diz também que se a tua língua falar muito, você está cometendo pecados e trazendo acusação para a sua própria vida. Como eu disse há pouco, eu encerro dizendo, a Bíblia diz inclusive, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Então, por que eu estou falando isso hoje, meu irmão? Porque eu te amo. Você que faz parte aqui dessa igreja, eu amo você. Você que está assistindo a gente aí, olha, eu posso até não te conhecer muito, as pessoas que eu conheço, eu digo, eu te amo. Se eu não te conheço muito, preciso te conhecer e quero te amar mais, porque Jesus me ensinou a te amar. Mas eu não posso deixar de falar para você a realidade. Você continua na prática do pecado assim, tipo, mas eu estou vivendo, está tudo bem, está tudo bem. Davi fez isso também, ele cometeu o pecado, deu um jeito de matar o marido da mulher, ufa, escapei. Escapou nada, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, Ele sabe de tudo. Você quer ter uma vida abençoada, saudável em 2021? Poxa Deus, é o que eu mais quero. Ou então está na hora de você tomar um posicionamento diante do Senhor. Está na hora de você falar não ao pecado. Está na hora de você mudar o seu linguajar, o seu pensar. Está na hora de você escolher outras coisas do que ficar só assistindo bobagem, falando bobagem, pensando bobagem. Está na hora de você ler mais a Bíblia. Está na hora de você renovar os seus pensamentos. Está na hora de você pensar em coisa boa, porque Deus só tem coisa boa para a gente. Nós que somos filhos, inclusive. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos.